Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a Cinema Brasileiro, o podcast que vai te levar para dentro dos filmes, personagens e histórias por trás do cinema nacional. Eu sou Lino Meirelles e hoje tem filme. Quem acompanha aqui meu trabalho há um tempinho sabe que eu sou um brasiliense nato, adoro essa minha cidade, capital do nosso país. Um grande prazer hoje falar sobre um filme feito em Brasília, com brasilienses, um filme sobre um dos nossos mitos até da cultura pop. E a melhor pessoa para conversar comigo sobre essa cidade tão amada é o jornalista e pesquisador João Amador, responsável por um dos Instagrams aqui da cidade, Histórias de Brasília. Publicou já 6 livros sobre o que aconteceu e o que ainda acontece na nossa cidade. Tudo bem, João? Opa, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Um assunto que eu gosto muito, cinema e Brasília também. Então juntamos duas coisas, são muito gratas a nós dois também, né? Por que Eduardo e Mônica é o que vem à cabeça quando você pensa em filmes em Brasília? Pois é, até quando você perguntou, o primeirão não foi nem esse que me veio à cabeça. Foi o Conterrâneos Velhos de Guerra, do Vladimir Carvalho, que é o grande clássico e é uma referência histórica, né? Um documentário de referência histórica para todo mundo que pesquisa Brasília, que gosta de Brasília. Mas também foi muito falado, né? Aí, numa segunda análise da sua pergunta, eu pensei, que filme representa mais a Brasília mesmo, que não é aquela Brasília da política, desse tipo de coisa. É uma Brasília mais pessoal mesmo, das histórias das pessoas que moraram aqui. Aí eu pensei, é Eduardo e Mônica, assim, um filme muito recente, é de 2021, né? Foi lançado em 2021. E ele mostra a cidade para o brasiliense. Embora ele fale de uma letra, de uma música nacionalmente conhecida, que tem muita referência em pessoas do Brasil inteiro, mas são vários detalhes ali que estão na música, que estão mostrados no filme, que só quem é brasiliense vai conhecer, ou quem já morou aqui. Então eu acho esse o filme, no momento, é o filme mais brasiliense nesse quesito, dele mostrar o nosso cotidiano, o nosso jeito de ser, até o nosso jeito de falar, bem aqui de Brasília mesmo. Antes mesmo de aprofundar muito no filme, falar sobre a banda, né, que criou a música Sim. Eduardo e Mônica, o tão conhecido, às vezes controverso, Legião Urbana. A que vocês atribuem o sucesso da banda de vocês? Sucesso? Sim, vocês estão gravando no Rio. Sei lá. Acho que a banda que definiu Brasília como a capital do rock foi toda aquela cena, né? Tinha Legião, Plebe, Capital, Escola de Escândalo, várias bandas. Mas a Legião estourou nacionalmente e é muito reconhecido em Brasília, também por cantar Brasília nas suas letras, né? Renato Russo morou aqui, ele chegou aqui em 73, aqui em Brasília, tinha 13 anos. Então morou lá na 303 Sul, ficou aqui até se mudar para o Rio já com 21 anos. Então ele passou a adolescência mesmo e o início da idade adulta aqui em Brasília. E tudo isso influenciou ele nas letras, tanto que muitas e muitas letras falam de Brasília. Eduardo e Mônica é uma das mais clássicas porque fala muito do cotidiano, fala do Parque da Cidade, fala da gíria, né, camelo, que hoje em dia até ninguém nem mais chama bicicleta de camelo, mas naquela época falava. Então fala de muitas coisas particulares que são muito próximas a gente. Então acho que Legião tem essa ligação com o Brasil. E Legião faz a ligação do Brasil com Brasília, assim, artisticamente, pelo menos durante muito tempo. Hoje, claro, tem muitos outros artistas que saíram, mas eu acho que foi a grande referência ali no início dos anos 80 que fez Brasília ficar conhecida fora desse circuito de política, de economia. Quando a gente pensa muito na cena cultural dos anos 80 aqui em Brasília, a gente pensa muito em plano piloto, né? Sim. Tanto em cinema quanto música. Eu acho interessante que a música Eduardo e Mônica é muito centrada no plano piloto, Sim, mas aí você pega uma música como Faroeste Caboclo, exatamente. que vem um pouco depois, né, no terceiro disco do Legião, que explora um pouco a região Ceilândia, da cidade satélites, exatamente. Legião Urbana tem uma certa representatividade até sobre a geografia de Brasília, é né? verdade. Sobre que tipo de história que ele situa em bairros, em regiões administrativas. O Eduardo e Mônica é uma história um pouco mais condizente com a história que ele e os amigos deles viviam, né? Era o meio dele, assim. A UNB é uma faculdade muito centrada em até filhos de diplomatas e filhos de servidores públicos, como foi o caso dos integrantes da Plebe Rude. Sim. A Mônica estuda na UNB, né? O Eduardo da música Fez vestibular para o UNB, Acho que pelo fato também de Brasília ser a capital do país, obviamente, pega essas duas faces da ditadura militar Sim.
mas também de uma redemocratização que começa ali na década de 80. Se você pensar o que a ditadura representa no projeto de Brasília, é uma coisa muito ingrata nesse começo. Brasília é fundada em 60 para ser uma utopia intelectual, cultural, progressista brasileira. E só 4 anos depois você tem o golpe militar que acaba com todo esse sonho. Virou de cabeça para baixo tudo. E que impacta diretamente a história da UNB, faculdade criada pelo Darcy Ribeiro, a faculdade onde se cria o primeiro curso de cinema de graduação, né, no Brasil. Professores como Bernardet, Jean-Claude Bernardet, Nelson Pereira dos Santos. Uma renca de gente veio aqui fundar esse projeto utópico e 4 anos depois, uma debandada severa, né, para o país e para o exílio com a ditadura militar. Eduardo e Mônica brota como uma história de amor no final desse período de repressão. É um filme que incorpora, sim, a ditadura com a figura do avô do Eduardo. Eles botaram isso no filme. Eu acho que justamente para incentivar essa dualidade, né? A Mônica ali, também não tem na música. A mãe era médica, o pai acho que ele era artista plástico, alguma coisa assim. E em contraposição ao Eduardo, que o avô era militar, era órfão, não tinha os pais, morava ali no setor militar urbano. Então ele tem esse conflito, né? No filme existe um conflito literal, né? Quando a Mônica ali meio que briga com o avô dele, começa a falar ali de ditadura, pergunta se o pai dela era comunista. Então eles colocam literalmente aquele conflito, mas na música realmente não tem nada disso. Mas o final desse período é um final esperançoso, né? Um final Sim, onde uma história de amor em Brasília pode inspirar várias histórias de um futuro possível do país, né? nada disso está na letra, mas eu acho que foi uma sacada legal do roteirista de acentuar a oposição dos dois. Os dois não eram só diferentes na idade, eram diferentes na concepção de mundo, de várias coisas, por suas famílias também, né? Um era família de militar, outro uma família mais progressista, então eles tinham esse embate, né? Isso eu achei bem interessante, é um embate que acontece no filme em vários momentos. E o filme também, assim, ele vê que cada um quer pegar um pouco do outro. Então, a Mônica é muito libertária e não queria se prender a nada, e o Eduardo tinha uma rotina muito mais rígida, uma criação mais rígida, e cada um quer pegar um pouco do outro ali, né? O Eduardo quer ser um pouco mais solto, mais livre, a Mônica quer ser um pouco mais disciplinada, e eles pegam isso, e até aí como a música diz, né? Eles combinavam como feijão com arroz, então são coisas diferentes, que quando juntou deu muito certo. Eu não sei, é uma geração completamente diferente. Na minha época não era assim. Absolutamente não era. Podem falar o que quiser. Mas na minha época, isso aqui não era essa bagunça, não. Não era essa bagunça e as pessoas não tinham liberdade. Sim, a música ela foi composta um pouco antes, ela foi composta em 79. Embora ela foi lançada em 86 no disco 2, ela era naquela época que o Renato estava sem banda, ele se apresentava como trovador solitário. E aí tem a composição, e aí Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, essas são todas dessa época. É um outro estilo, né? Não é o rock and roll que ele costumava fazer no Aborto Elétrico, que era a banda dele. Então ele pegou, depois resgatou essas músicas antigas e botou no disco 2, no disco 3. Então por isso que elas são diferentes. E ninguém acreditava que elas iam ser um grande hit. Ninguém, nem nas rádios, né? Imagina Faroeste Caboclo, uma música de 9 minutos. Nunca imaginavam que todo mundo ia saber a letra de cor, né? Então ele teve muito isso. E ele pegou realmente aquele final, e eu acho que o fim dos anos 70 início dos 80 já tem uma ruptura até cultural, o rock começa. No Brasil inteiro, né, tem Blitz, que acho que foi a primeira banda que estourou, e depois vieram outras, né? E ele captou muito isso. E tem uma história interessante sobre o Eduardo e Mônica também, a música, né? Depois que ele compôs, ali já era em 79 mesmo, ele ofereceu para uma banda chamada Mel da Terra, uma banda muito famosa aqui em Brasília. Todo mundo achava que ia ser a grande banda que ia explodir. Eles eram meio progressivos, pop, não era uma banda de rock mesmo, como foi ser Legião e Plebe. Eles estavam ali naquela transição do rock progressivo para o rock mesmo, mais o rock Brasil, né? E eles estavam gravando o primeiro disco, e aí o Renato, ele conheceu o pessoal da banda, ele encontrou o tecladista lá no Beirute, e aí mostrou, né, tocou Eduardo e Mônica para eles, pouca gente conhecia, perguntou se a música podia entrar no disco deles, que o Mel da Terra estava gravando. Aí ele falou, não, ó, não dá, porque realmente o disco já estava gravado, eles não tinham lançado ainda, mas já estava gravado, e não tinha nada a ver com o repertório, com o estilo do Mel da Terra, né? E é uma história real, né? Todos os contos da própria banda, né? O pessoal está aí até hoje, e eles falam, pô, o Eduardo e Mônica podia ter sido gravado pelo Mel da Terra, mas talvez não fosse sucesso algum, né? A história seria outra, né? Não seria gravado pela Legião. E chega também a existirem uma inspiração Eduardo e Mônica, né? Que o Renato
Russo falou algumas vezes que eram várias pessoas, depois falou que era um casal específico, de amigos dele, Exatamente. diplomatas, né? Você sabe um pouco mais Foi, deles. Leonice e Gustavo, Coimbra o nome deles. Eram amigos, eles até deram várias entrevistas quando o filme foi lançado. Ele é embaixador do Brasil no México, então eles moram lá, não moram mais aqui, mas deram as entrevistas de lá. E falaram que muita coisa da música é romanceada e meio que inventada, mas a inspiração maior foi disso. Foi um casal que era meio diferente, ela não era tão mais velha do que ele também, na vida real, mas o Renato falou que a inspiração foi deles. Então, ela mesmo, numa entrevista, falou, quando o Renato compôs a música, ele ligou para ela e mostrou, eu compus essa música, é inspirado em vocês e tal. Ela disse que não deu muita bola, ela, tá bom. E o Renato ligava para ela, toda vez que ele compunha uma música nova, ele contava para ela, mas ela não ligava, não se importava muito. Depois que ela teve essa dimensão do quão relevante foi isso, né, para a música, né? É a inspiração dela, e ela fica muito feliz, claro, como qualquer um ficaria, por ter sido inspiração de um grande clássico do Brasil inteiro, né, de uma história de amor, embora não seja um retrato tão fiel da vida dela. Isso não significa que eu vou dar pra você. Não tem nenhum centímetro meu que pensou nisso. Você é gay? Não, eu sou realista, moça. Para de me chamar de moça. É Mônica. Eduardo. Tendo essa música há mais de 20 anos tocando no Brasil, como é que você entra no filme Eduardo e Mônica? Você lembra? Eu, como muita gente, sei a música de cor, né, já sabia. Ela já tinha sido reinterpretada antes, eu não sei se você lembra, teve um comercial da Vivo, uns anos atrás, que pegou a música e fez um comercial com toda a duração da música, e isso era bem literal mesmo. Assim. Rodado fora de Brasília. Exatamente, não podia, mas pegaram, assim, literalmente a música. Então, talvez algumas pessoas já tivessem, assim, aquela visão de Eduardo e Mônica dessa produção. Mas você queria ver o filme? Assim, você queria... Queria muito, eu fui na ansioso, pré-estreia lá, fui lá no Parque Shopping, tava o pessoal lá, Gabriel Leone, tava o elenco, a produção, a direção, e foi muito aplaudido. Eu lembro que no final, que quando toca a música inteira, né, todo mundo cantando, super empolgado, eu estava bem empolgado para ver esse filme. Eu acho que é uma história de amor muito bem contada, independente de se você conheceu ou não a música, o filme funciona perfeitamente. A música é mais um fanservice ali das coisas que você já conhece, mas é uma história de amor perfeita. Eu acho que quando você roda esse filme em Brasília, né, com uma equipe cheia de brasiliense, quando você vai ver no cinema aqui em Brasília, essa equipe vai pro filme ver, né? Exatamente. A família e tal. É sempre uma sessão muito calorosa e muito rara, né? A gente vê um filme passado em Brasília ter uma estreia fervorosa aqui, assim, em Brasília. Sim. Pois é, muita ansiedade, né? Todo mundo queria muito ver esse filme. Tinha muita divulgação. O próprio diretor, René Sampaio, é de Brasília. Ele cresceu aqui, ele fez publicidade na UNB também. Foi diretor de comercial para publicidade. Então, ele saiu da publicidade. Ele começa até despontando no Festival de Brasília. Em 2000, ele tem um curta-metragem excelente. O pessoal aí acha nas redes, chamado Sinistro. É, muito que bom. Que passa na mesma noite de Bicho de Sete Cabeças, né, da Laís Bodan. Sim. Então é uma noite, assim, fervorosa no Festival de Brasília de 2000. E os dois ganham, né? Ele ganha a melhor curta e o Bicho de Sete Cabeças ganha o melhor filme naquele ano. Um filme produzido pelo Márcio Cury também, né? Grande produtor aqui de curtas do pessoal que saía da universidade aqui em Brasília. A carreira dele começa num momento muito forte, né? Muito forte de cinema, da retomada, né? Do começo dos anos 2000 ali. E aí, depois dos anos 2010 ali, eu não sei se é uma questão de direitos também da Legião Urbana, mas surge um foco nos filmes dele, né? Você tem ali Rodada em Brasília, Faroeste Caboclo, do René Sampaio, que depois faria Eduardo e Mônica, mas você também tem um filme do Antônio Carlos Fantoro, Somos Tão Jovens. Não chega a ser um biopic, mas é um filme sobre a adolescência ali, o começo do Renato Russo querer tocar música. Nunca andei de metrô. Jura? Eu amo viajar. Você curte? Goiânia conta? Definitivamente não. Eu acho que o filme é carregado pelos dois atores principais. Não sei sem como é dúvida. que foi esse casting. É. Não sei se da onde que saiu o Gabriel Leone, né? Hoje ele é um cara muito mais visado. Fez filme de Hollywood já com o Michael Mann. Tá encabeçando o filme aqui no Brasil. Ele fez agora o Barba Ensopada de Sangue, que vai sair do Ali Muritiba. Eu achei ele quase irreconhecível, assim, como esse adolescente, né? E ele não era nada adolescente quando fez o filme, né? Mas ele realmente passa a imagem perfeitamente. E ficou perfeito, cara, porque ele é até meio bobo, assim, no filme, sabe? O personagem é bem adolescente, tá com acne, tá com aparelho. Aparelho, A caracterização dele ficou muito de adolescente. Assim, o Eduardo tá muito convincente. Tá, muito, também acho.
um menino, né? Um menino. E, pô, Alice Braga, que já é uma atriz consolidada aqui no Brasil, que tem uma carreira internacional, vem pra cá pra fazer a Mônica. Fica claro, assim, nos dois atores, a diferença deles para contribuir para esse filme, né? Da Mônica ser uma mulher mais velha, uma mulher estabelecida, uma mulher que sabe das coisas da vida, e o Eduardo ser um cara, pô, que joga futebol de botão com um avô, né? Você é um garoto bacana, mesmo, especial. Mas não vai dar. Por quê? A gente tá em sintonia diferente. Ó, é despedida dos meus amigos. Aproveita a festa. Vou pegar mais um. Eu morei lá no SMU, meu pai é militar, né? E a casa que eu morava é exatamente igual. Lá, muitas casas são iguais, né? Não sei se era exatamente a da locação, mas era exatamente igual. E eu até me emocionei quando eu estava vendo o filme. Caramba, eu morei nessa casa. Eu era criança, tinha uns 8 anos de idade quando eu morei lá. E eu olhei assim, é exatamente igual. E a casa está muito bem conservada. Conservada assim, não reformada. Ela está com o mesmo aspecto de que era nos anos 80. Tinha até uns cobogózinhos amarelos, assim, que eu consegui reparar que era iguaizinhos os da casa onde eu morava. É uma Brasília que literalmente não se modificou. Acho muito interessante. Uma cidade que nasceu cinematográfica, praticamente. Sim. E nasceu para ser uma cidade cultural, uma cidade de cinema, como eu falei. O primeiro curso universitário de cinema, de fazer cinema, é fundado em Brasília, começa em Brasília. Por curiosidade, o primeiro filme rodado em Brasília, do Gerson Tavares, Amor e Desamor, que o Leonardo Vilar, ele é um arquiteto, professor, e ele está tendo um caso com uma mulher casada. Ele tá inteiro. O filme todo se passa numa noite e aproveita muito esses espaços amplos de Brasília, né? Sim. A arquitetura ali que está sendo formada. Procura ser muito um drama existencialista, um drama inspirado em Antonioni, até, por vezes, que trabalha o isolamento do ser humano no espaço geográfico de Brasília. Uma cidade ampla, como você não poderia filmar em outras cidades brasileiras na época. Brasília viveu um pouco essa duplicidade de ser uma cidade-monumento em um organismo vivo, onde certas áreas de Brasília, certos monumentos são tombados, né? Você não pode construir em áreas de Brasília, apesar de que isso está mudando. E a cidade, às vezes, ela quer se esticar, ela quer ter uma elasticidade de curtição, de ocupação. Toda cidade quer crescer, quer se desenvolver, quer mudar de alguma forma. Eu acho. E desde o início, acho que Brasília tem isso, tem essa contradição dessas duas coisas. Ela foi criada, tanto que ela já tem a característica única de ela ter sido fundada pelos governantes. Chegaram só, aqui vai ser o centro político da cidade, e é isso. E todos os servidores públicos tiveram que vir para cá obrigatoriamente, não tiveram uma opção, né? Então ela não foi ocupada como as outras cidades. Aos poucos começa um núcleo, vai crescendo, não. As pessoas vieram de uma vez, ninguém tinha nenhum parente aqui, todo mundo de fora, todos forasteiros, né? As pessoas começaram a ter sua vida, sua identidade, uma cidade que já estava pronta e já estava reservada as coisas, né? Então, aqui tinha um setor de tudo. Ó, aqui o setor bancário, o setor policial, aqui ficam as residências, aqui ficam os prédios públicos. As pessoas não tiveram muito, e não tem até hoje, não tem muita possibilidade de mudar isso. Mas a gente vê que está se transformando pouco a pouco, né? E é um espaço que o filme habita, né? Os lugares que o filme quer mostrar, o Parque da Cidade. Sim. A UNB, ele quer transicionar entre esses espaços, ele quer filmar no Eixinho, filmar no Congresso, aquela cena que eles fazem as sombras no Congresso. Achei bem legal, porque eles estão num símbolo do poder, mas estão ali brincando, numa boa naquela época podia, hoje não pode mais subir ali. E depois eles vão no Teatro Nacional, eles sobem ali, a Mônica sobe ali na escultura do Altos Bulcão. Então eles fazem isso, né? Eles interagem com a arquitetura. Isso é muito interessante, coisa que Brasília proporciona muito, né? Principalmente antes de muitas coisas serem cercadas, as pessoas literalmente ocupavam, né, as coisas. E essa era a ideia do Niemeyer e do Lúcio Costa, que isso acontecesse mesmo. Porque até para uma geração que nasce em Brasília, né, a partir da deles ali, esses lugares não são lugares sagrados, né? São lugares para serem curtidos, exatamente, para serem aproveitados, para serem ocupados, para serem degustados, assim, né? A própria Praça dos Três Poderes, lembra, até os anos 90 o pessoal ia lá tocar violão, beber vinho, ficava a madrugada toda na praça. Então ela realmente era ocupada pelas pessoas, como foi a ideia do Lúcio Costa desde o início. Mas eu vejo que essa retomada também, pouco a pouco, eu tenho esperança de que essas coisas voltam. Nunca vai ser como era antes, mas que vai voltando. As pessoas estão ocupando ali, tem o buraco do jazz ali embaixo, perto da praça, então as pessoas estão ocupando já. Isso é muito positivo.
É uma cidade com muito espaço, né? Assim, terrenos, baldios imensos, bairros esperando serem construídos. Essa amplitude toda, eu acho que eles conseguem trabalhar no filme. Eu até acho uma piada engraçada, né? Porque a Mônica no filme, pô, ela tem não é um flat, né? Ela tem um armazém inteiro que é a casa dela. É estúdio do pai dela, um lugar amplo, todos os espaços, assim, integrados, se diverte lá muito com o Eduardo. E aí ela escolhe ir pro Rio de Janeiro, né? Trabalhar no negócio de medicina. Sim. E lá ela tá num apartamentinho. Com um monte de gente ali. Com um monte de gente ocupando aquele espaço. Até os planos no Rio são mais fechados, né? Sim. Tem um outro plano, acho que quando ela tá no orelhão ali, que mostra a paisagem da praia, só pra ficar provado, né? Que eles foram filmar no Rio, né? Essa coisa. Mas de Brasília ser uma cidade com espaços muito maiores e mais amplos do que o Rio de Janeiro, que é uma cidade costal, né? Eu achei uma piadinha, não sei se foi proposital. O próprio Renato Russo falava isso, né? Que ele nasceu no Rio, morava no Rio antes de vir para Brasília. Ele achava Brasília isso, assim. Ele dizia que era um imenso autorama, tudo era muito amplo e quando ele voltava para outras cidades ou para o Rio, ele se sentia mais oprimido, porque era uma cidade como outra qualquer. As ruas eram menores, eram mais estreitas, as construções eram uma em cima da outra. Já em Brasília é tudo espaço. Eu acho que existe isso muito. Eu acho que você tem razão. O filme deve ter pensado nisso mesmo, né? Em Brasília ela era mais livre, a Mônica. Claro. E quando vai para o Rio, ela se sente ali mais oprimida. Tinha profissão. Showzaço do Lulu no Circo Voador. Bora? Bora com a gente, gata. Nem pensado, podre. Que isso aí? Nossa. Veio pro Rio pra ficar em casa, era melhor ter ficado em Brasília, né? Eu fiz 2 plantões seguidos. Faz tempo que eu não vivo de mesada, viu? Nossa! Eu gosto do final, eu gosto muito do final, aquela exposição que ela faz, ele vai ali falar com ela, porque o filme, ele foge do óbvio, o roteiro, né? Que a música fala, que eles se casaram, construíram uma casa, tiveram gêmeos, então a gente espera que o filme mostre isso. Ele não mostra. O final do filme, ele é assim, é uma suposição, quando ele pede para ela fechar os olhos, imagina a gente, é uma imagem lá, imagina, a gente pode ter gêmeos, a gente pode ter isso. Pode acontecer como pode não acontecer, né? Eles podem terminar o namoro um mês depois, a gente não sabe. O filme termina os dois bem, mas toda aquela história mesmo que conta na música não acontece no filme. Isso eu achei bem legal, assim, uma boa sacada. É uma história de amor, mas ela está muito calcada na realidade também. A chance de 2 pessoas com uma diferença de idade, diferença cultural até tão grande, vai dar certo? É raro. Talvez não tenham dado certo. Mas ele deixa essa imaginação dos dois pensando em algo que está na música. Essa é a minha preferida ali, o final mesmo. Cara, eu gosto muito do momento meio brega, mas que me desarma total, no começo, quando eles se juntam pela primeira vez, né? Que ela dá aquele fora nele, pô, não é que a gente é diferente, mas a gente tá em outra coisa. Mas... E eles estão na festa com gente esquisita lá, e ele sobe no palco pra cantar. Ah, verdade. Total Eclipse of the Heart. Primeiro que isso normalmente acontece no final do filme. Alguém subir no palco pra cantar uma música é coisa de final de filme. Sobe os créditos, alguém chora. Verdade. Isso aí tá no começo do filme. Tornou crível, sabe? Eu acreditei que ela daria um fora nele e até o final da festa eles estariam juntos. Porque ele canta desafinado pra caramba também. É tudo horrível ali. Tá com as espinhas, o aparelho. Por isso que eu fiquei muito... Acho que cimenta ali isso ser uma performance do Gabriel Leone sem vaidade. Sim. Uma personificação, assim, dele parecer bobo, dele parecer tolo, dele cantar desafinado, né? A gente vê... encantou ela, né? E encantou o público também, né? Exatamente. Isso aí é o final de um filme adolescente, verdade, americano. Final, a cena final. Uma festa, assim, com aquela amplitude, tanta gente, performance. Geralmente eram festas na casa de alguém. Tinha muito no Lago Norte... Tinha até no plano piloto nos apartamentos. E próprio Felipe Seabra fala muito disso, Renato Russo, das festas, o de Ouro Preto, que eles invadiam as festas. Então, tinha uns playboys, tinha uns punks, tinham as tribos, né? Um invadia a festa do outro e dava briga. Então, tinha muito isso. Eu acho que essa do filme, se não acontecia, era muito raro nessa época mesmo. Muito bem produzida, né? Acho tudo muito, muito bem feito para o improviso que devia ser naquela época. Na verdade, assim, essas festas tinham por toda a UNB, né? Sexta, sábado, era dia de festa, então cada CA ali fazia a sua e no fim das contas juntava tudo e sempre tinha uma banda tocando em alguma delas. Fui muito também, ali era uma época, acho que foi uma época de ouro, assim, das festas. Hoje em dia não dá mais, tudo tem grade, antigamente não tinha grade, então tudo mais liberado, né? Tinha muita confusão também, depredação de patrimônio público, acho que isso fez as coisas acabarem. Mas eu acho que é dessa época, essa época do Rock Brasília, foi muito aí, né? E tinha algumas lanchonetes clássicas também. Tinha Foods, lá na Galeria do Cine Carinho, onde muitas
bandas tocavam ali no início. Então, eles armavam nas próprias quadras, 208 Sul, por exemplo. Tinha um gramadão, tem ainda até hoje, que o pessoal armava ali um palquinho, botava os instrumentos e ficava tocando. Então, era Gilberto Salomão. Então, tinha esses lugares que já eram meio padrão das bandas de rock tocarem, né? Uma produção mambembe, mas era aí que o pessoal se reunia. Aqui em Brasília você vem de uma juventude tentando formar uma cultura do zero, né? Você tem a vida de trabalho dos pais, né? A maioria envolvida em administração pública. Sim. Um monte de criança que não se conhece, um monte de criança que começa a nascer sem ter referência do que fazer na cidade. E Brasília cria isso. Eu lembro uma vez que estava conversando com uma paulista que, quando veio para Brasília, nos anos 90, visitar Brasília, falou assim, caraca, esse rock, esse espaço, essa procura... Claro que aqui nasceu um tipo de rock brasileiro, né? Pessoas com interesses próprios tinham que sair procurando com quem formar banda, assim, ativamente. Isso não vinha naturalmente para as pessoas. Brasília foi forjando essa cultura em tempos de ditadura ainda mais, né? Na cara do poder, assim. O rock brasileiro nasce... Rock brasileiro, assim, uma vertente muito importante, né, do rock brasileiro, nasce na ditadura, em Brasília, em frente ao poder, com jovens que têm familiares no poder, que têm familiares trabalhando na ditadura, né, na administração pública, né, não necessariamente na repressão, não, sabe? Isso é muito louco, isso é um caldeirão muito fervente. E com letras de protesto, né? E eu acho que essas letras também, elas eram um protesto contra o governo vigente e também dos próprios adolescentes contra os pais, né? Que é o comum, né? O adolescente querer ser o oposto dos pais. E os pais, eles faziam parte disso. Eram servidores públicos, a maioria eram militares, eram diplomatas. Então, acho que as letras, o protesto das músicas tinham esse duplo alcance, tanto do governo quanto da família, dos pais, né, que faziam parte do governo de alguma forma. A formação de toda cultura, a formação de toda história envolve mitos. Sim. Mitologias. E em Brasília você tem vários mitos. Um deles é a Legião Urbana, as músicas Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica. Quais são alguns outros assim que te interessam? Eu, particularmente, que gosto de cinema, tem um grande mito do Afonso Braza, né? Afonso Braza, muito bom. Nosso cineasta bombeiro, um cara que sempre sonhou em fazer cinema, mas não era filme de Scorsese, do Fellini, não. Era o Rambo. Ele queria ser Rambo, filmes do Stallone, filmes do Schwarzenegger. O cara que fez 8 longa-metragens na raça, né? Cortando filme na madeira, assim, né? Um cinema trash, um cinema visto esteticamente como trash mesmo, com de baixo orçamento. Mas um cara que começou a fazer sucesso. Ele se autoproduzia, né? Mas os últimos filmes dele já tem o Zé do Caixão, Raimundos, né? Um outro mito da música brasiliense. Selton Mello descobre o Braza, vai levar o Braza. Hoje você vê no YouTube o Braza sendo entrevistado no Jô Soares. Sim. Mas quando o Selton Mello vai levar ele para o audiovisual brasileiro, ele é diagnosticado com um câncer na garganta, né? E morre, assim, muito jovem, poucos meses. Acho que talvez a Cássia Eller também morreu muito jovem, né, de Brasília. Embora não cantasse Brasília propriamente, canta algumas músicas, né? Tem músicas do Renato que ela interpreta, mas acho que ela ficou muito associada à cidade também. Por estar aqui desde os anos 70, no início dos anos 80, na verdade ela chegou em 80, também era filha de militar, então tinha muito isso também de querer uma rebeldia contra o pai, contra o governo. E fez para ela, Zélia Duncan, fizeram parte muito ativa, né, dessa cena aqui de Brasília, ao lado do rock também, mas já era uma outra coisa. Então acho que são figuras, quando você sai de Brasília, associam sempre a esse pessoal, né? Legião, Raimundos, Cássia Eller, Zélia Duncan também, Oswaldo Montenegro, até Paralamas, né? Embora a banda não tenha começado em Brasília, mas eles moraram lá na 104 Sul, então se conheceram aqui em Brasília, né? A Legião Urbana teve um show aqui muito controverso, né? Que a gente pensa, a plateia de Brasília ficou irada porque eles atrasaram o show 1 hora, foi isso? Foi. Atrasaram e a polícia também já estava meio truculenta. Ali era um barril de pólvora já, pronto para explodir. Felizmente ninguém morreu, alguns se feriram. Quanto que desde o início do show, na entrada, já estava tudo desorganizado, polícia montada já batendo nas pessoas. Então, o pessoal já entrou assim, com uma raiva acumulada ali no show. E aí o Renato demorou muito para entrar. Quando entrou, ainda xingou o pessoal. Ele estava arisco. Dizem muito que ele estava com raiva. Eu vi até uma entrevista disso, que era um show de 50 mil pessoas, assim, uma coisa gigantesca. Um dos maiores shows que o Mané Gainse tinha recebido. Então ele estava meio com um espírito de vingança, de tanta gente que não acreditou na Legião, que não acreditou nele, estavam ali. Ele até falou isso no próprio show, né? Então foi o barril de pólvora ali. Aí quando entrou lá um cara que agarrou ele ali no palco, que ele decidiu parar, eles fizeram mais ou menos 1 hora e pouco de show.
parou, não voltou, aí pronto, aí começou a confusão, quebra-quebra. E Brasília já estava nesse clima, foi em 88 esse show. Em 86 o Badernaço, que foi um grande quebra-quebra na rodoviária, e viraram carro de polícia, tacaram fogo em ônibus, quebraram ali ao redor muitos prédios. Então foi um evento meio traumatizante para a cidade. E fora isso, houve também vários outros eventos menores, tinha protesto, confusão o tempo inteiro. Era muito provável que um show dessa magnitude acontecesse alguma coisa assim. Às vezes eu me pergunto, assim, às vezes pegando uma metáfora do Eduardo nesse filme, a gente é interior? Pois é, eu acho que sim e não, mas eu acho que mais sim do que não. Naquela época, então, muito mais sim do que não. Eu vejo assim, muita gente de fora, às vezes o pessoal do Rio, São Paulo vem para cá, ainda enxergam Brasília como uma cidade do interior, pequena. E eu acho que nós somos em muitos aspectos, assim. Muita gente se conhece, né? Tem assim, você tem 1 grau de separação das pessoas. Todo mundo vai ter algum amigo em comum, né? Tem muito isso também. Todo mundo estudou em algum momento na mesma escola, fez a mesma faculdade, pelo menos aqui no plano piloto, né? Tem esse clima de interior, mas ao mesmo tempo é uma cidade grande que cresce cada vez mais, tem uma economia diversa. Então, acho que a gente tem essa dualidade. Mas se você for pensar nos anos 80, 90, até o início de 2000, nós éramos muito mais interior mesmo, aí eu acho que era mesmo. E aí tem essa dualidade bem Eduardo e Mônica, né? Ele é meio ingênuo, de interior, exatamente. Ela é mais bem vivida, e Brasília tem isso. Eu também acho, mas eu acho positivamente, né? Eu gosto de pensar em Brasília como interiorana, de uma maneira positiva. Sim. De ter crescido aqui, de ter visto tanta coisa acontecer na cidade, mas também de ter uma coisa, por exemplo, Brasília tem um maior PIB per capita, né, do Brasil, tem um poder de gasto muito grande, de pessoas que gostam de cultura nacional, gostam de cultura internacional, onde a cidade é tão central, assim, né, os seus acontecimentos, que é inevitável o playboy misturar com o punk. Exatamente. Hoje talvez um pouco menos, mas então assim, não sei se em cidades muito maiores, obviamente eu não cresci em São Paulo, no Rio de Janeiro, para saber qual que é o isolamento relativo de públicos jovens. De que a balada do playboy é só dos playboys, a balada do punk rock é só do punk rock. Cidades tão grandes que eu imagino que assim, a interseção seja menor que aqui. E até porque em Brasília... Todo mundo tem amigos de todas as tribos. Exatamente. E as tribos estão dentro da mesma classe social também, né? Talvez no Rio, tem até aquela música, o punk da periferia lá do Gilberto Gil, os punks estivessem mais na periferia e os playboys mais ali na Zona Sul. Já em Brasília, não. No Lago Sul, Lago Norte, tinha punk, tinha playboy, tinha todo mundo junto, mas no fim das contas, estavam todos ali na mesma esfera. Assim como um pouco mais longe, você tinha Taguatinga, Ceilândia, também tinha os punks, mas também tinha os playboys ali também. Não em tanta quantidade quanto no plano piloto, Lago Sul, Lago Norte. Mas eu acho que tinha essa característica. As tribos não eram muito divididas por regiões nem por classe social. Eram mais pelo gosto pessoal de cada um, né? E no fim das contas, todo mundo acabava se reunindo de alguma forma. Obviamente, nessas décadas que se passaram, as cidades satélites cresceram muito, né? Então consegue se formar ali uma cultura de cidade dentro delas mesmas. O Vladimir Carvalho, grande documentarista paraibano, mas que veio para Brasília na década de começo de 70, ele fez um documentário chamado Rock Brasília. Sim. Que tem no centro Capital Inicial, sim. Legião Urbana e Plebe Hood. E, bem, quem gostou da Brasília do Eduardo e Mônica, eu recomendo muito esse documentário Rock Brasília, que você vai ver também... Aqueles personagens são Eduardo e Mônica, né? São os que estão no filme. Os personagens da Plebe Hood, os músicos mesmos, né? Eu acho que tem tudo a ver com esse filme também. E tem o Faroeste Caboclo, tem o Somos Tão Jovens. Tem um outro filme bem interessante, não sei se você já viu, que se chama O Sonho Não Acabou, de 82. O Sonho Não Acabou, é Sérgio Rezende. Sérgio Rezende. E é um filme também sobre essa juventude. É um filme mais pesado, assim, é um filme mais pessimista, né? Sim, sim. Não é uma comédia romântica, mas é também... Brasília convida esse existencialismo dos espaços amplos, né? É um filme sobre uma juventude procurando o que fazer em Brasília. Exatamente, E em tempo real, né? O filme é de 82, então né? O Eduardo e Mônica procurou reproduzir algo que aconteceu. Esse não. Esse eles reproduziram uma realidade que estava acontecendo ali, que o Brasil não conhecia. O Brasil realmente só conhecia Brasília do cenário político. E mostrou como é que é a juventude de Brasília. Tentaram fazer... E o Eduardo e Mônica ficam como? Pois é, e o Eduardo e a Mônica, que estavam também viveram essa época também, né? E é um filme que ficou também estabelecido como uma grande comédia romântica brasileira, né? Ele vira um cartão postal de Brasília? Sim, inclusive pelas menções, acho que a música, né? Fala do Parque da Cidade. De vez em quando eu falo com pessoas fora de Brasília que vêm para cá, querem conhecer o Parque da Cidade pela música. Fala, a música fala do Parque da Cidade, onde é que é, eu quero conhecer. Tem outras músicas da Legião também que
tem isso, né? Aquela 16, que é dos Pegas, fala o casebre, não sei o quê. Então, o pessoal chega aqui, onde é que é o casebre onde rolava os Pegas? Então, ele tem meio isso, ele tem um papel meio turístico em Brasília, as músicas da Legião. E Eduardo e Mônica, eu acho que acaba sendo a maior. Faroeste Caboclo tem Ceilândia, também o lote 14, né? Muita gente que fala assim de Ceilândia. Eu vejo muito na página, lá no História de Brasília, às vezes eu publico uma coisa de Ceilândia. Aí quem é de fora, sempre, assim, 100% de certeza. Onde é o lote 14, que o Jeremias lutou com o João de Santo Cristo? Esse lote 14 é uma figuração, não existem muitos lotes 14, né? Não é um lugar específico. Ele só botou ali, talvez pela métrica da música. O que mais pega na História de Brasília? Procuro postar temas muito variados. Claro, um público é majoritariamente de Brasília, do DF, mas tem muita gente de fora que simplesmente às vezes veio para Brasília alguma vez, gostou da cidade e passou a seguir um perfil que fale sobre a história da cidade. Então eu falo bem menos de política, que eu acho que não é o foco, é muito mais de memórias. E as pessoas têm essa lembrança muito afetiva, principalmente dos anos 80. Eu acho que Brasília até os anos 90 era uma coisa, depois virou outra coisa completamente diferente. Assim, uma cidade mais moderna, diferente, menos romântica, menos romantizada, na verdade. Então, quem viveu de 90 para trás tem uma visão de Brasília muito diferente. E sempre que eu coloco alguma coisa, gero algum conteúdo sobre esse período, ele dá mais engajamento pela nostalgia que as pessoas sentem de uma época que não vai mais voltar de jeito nenhum, já tudo mudou. E muita gente também que nunca viveu, que às vezes não era nem nascido nessa época, tem essa referência por meio, talvez, de filmes, de séries que se passam nos anos 80 e conseguem imaginar Brasília naquela época. Eu vejo isso também. Então, o pessoal fala assim, eu tenho saudade de uma coisa que eu não vivi, de uma Brasília mais segura, mais amena, que as pessoas se encontravam embaixo do bloco, brincavam juntos. E realmente isso acontecia. E eu acho que isso é muito palpável mesmo para quem não viveu. João Amador, fala para o nosso ouvinte aí onde acompanhar seu trabalho online. Pois é, ele está em todas as redes, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Só procurar lá Histórias de Brasília, é o primeiro que acha. Tem os livros também, Histórias de Brasília. Estão à venda em alguns lugares, já está no 6º volume, né? Então ele está lá na Casa de Chá da Praça dos Ex-Poderes, está na Livraria da Travessa, no Casa Parque. Locais icônicos de venda de Brasília, como o Verdurão Camisetas, Candanguice, que é uma loja de Brasília também, a Banca da 108 Sul, primeira banca de Brasília, que é um clássico também, vale a pena conhecer. Então, tem alguns pontos de venda que tem a ver com Brasília. Pô, obrigado por vir aí participar do Cinema. Valeu, foi um prazer, muito bom, gostei muito. Valeu mesmo, obrigado. É isso, saravá. Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha se esculhando. Chegamos ao fim de mais um episódio de Cinema Brasileiro. Se vocês tiverem curtido, considere seguir e deixar o seu like. E lembre que você pode ouvir todos os nossos episódios na Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Se quiser mais conteúdo, chega lá no meu Instagram,